Então eu tenho escutado o seguinte discurso: submissão não é estar abaixo, submissão é estar sob a mesma missão, é estar ao lado, é caminhar ao lado. Isso não existe. Não existe? Não existe Porque isso. a É um verdade, discurso, ela é dura, é difícil de ser aceita. Mas a verdade, Yang, é que submissão é sim estar abaixo. Vender o corpo não é prostituição, é job. Então a gente vive dias nos quais a frouxidão, por exemplo, não é mais um defeito de masculinidade. É só uma masculinidade desconstruída. Nós estamos em um cenário no qual viver sem limites não é mais imprudência, é ter a mente aberta. Promiscuidade sexual não é mais um problema, pelo contrário, é liberdade sexual. Então às vezes a gente vê pessoas julgando as mulheres que aceitam ser submissas como se elas fossem porque em público ela honra o marido, porque em público ela confessa com orgulho que o marido dela é o líder do lar. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. A gente ouve falar muito, Verena, acerca justamente aumentou muito esse diálogo ultimamente, né? Que é da mulher que é feminista e não feminina. O que são dois pontos completamente diferentes, né? Como homem, eu reconheço o avanço das mulheres. Eu penso que a mulher, de certo ponto, por um pouco de ausência até nossa, dos homens, talvez um pouco faltou nos homens um pouco mais de ser ativo, ser pra frente, cumprir o seu papel. A mulher ganhou destaque. A mulher, ela precisou trabalhar, a mulher precisou estar em lugares que muitas vezes não era comum a mulher estar nesses lugares. Então, de fato, a mulher, ela cresceu e ela avançou em certos aspectos. Eu assumo, a mulher nos passou. Todavia, quando a gente fala no contexto cristão, a gente sabe que há posições claras, né? Então, vós maridos, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e mulheres estáis sujeitas ao seu marido. Exato. E aí é onde vem a chamada submissão, que quando você fala sobre a submissão, aí é onde entra toda a polêmica. Sim. Primeira coisa, você como mulher, qual é a importância da mulher entender o lugar dela e o que de fato é uma mulher ser submissa ao seu esposo? Primeiro, Yang, a gente precisa entender que tem ocorrido uma relativização muito grande de princípios. Só que princípios não são passíveis de relativização. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, inclusive na igreja, tentando distorcer o significado da palavra submissão. E essa distorção ocorre como uma tentativa de fazer com que esse conceito seja mais aceito pelas pessoas. Então eu tenho escutado o seguinte discurso: submissão não é estar abaixo, submissão é estar sob a mesma missão, é estar ao lado, é caminhar ao lado. Isso não existe. Não existe? Não existe isso. É um discurso muito bonitinho, que vende bem, e que não gera tanta obstinação. Porque a verdade, ela é dura, é difícil de ser aceita. Mas a verdade, Yang, é que submissão é sim estar abaixo. Só que não é um abaixo no sentido pejorativo da palavra. É um abaixo no sentido de estar sob a liderança de alguém. É sobre hierarquia. Sim. É sobre estar na responsabilidade de alguém que tem o dever de, se preciso for, dar a vida por você. Então não tem por que a submissão ser vista como algo pejorativo, que oprime, que diminui, que denigre de forma alguma. A submissão é um privilégio, porque a liderança é um fardo. Então, submissão não é estar sob a mesma missão, não é caminhar ao lado, não. O real sentido de submissão é estar abaixo de alguém. Mas, como eu disse, não de forma pejorativa, não. É entender que existe uma hierarquia, onde um lidera e o outro precisa ser guiado. A família, assim como qualquer outra instituição, precisa de hierarquia e ordem para funcionar. Sim. A anarquia nunca sustentou nada. Então eu vejo mulheres questionando a liderança do marido dentro de casa, mas não questionam a liderança do chefe, a liderança do governo, não questionam a liderança dos políticos, mas em casa elas querem bater de frente com o marido. Então eu vejo essa distorção da palavra submissão.
Não existe isso. Não existe essa... A gente fica tentando usar eufemismos para tornar a palavra mais suave, mas não. Submissão é submissão. Princípio é princípio. Princípio é algo absoluto, a gente não pode relativizar. Inclusive, essa ideia de que submissão é estar sob a mesma missão é algo que eu só escutei dentro das igrejas. Porque se você tentar levar essa ideia para qualquer outro âmbito, você vai ver que não vai dar certo. Tenta levar esse conceito para o âmbito corporativo. Tenta agir com o seu chefe como se submissão fosse estar sob a mesma missão que ele. Como se submissão fosse estar ao lado dele. Imediatamente você vai ser vista como alguém insubordinada, você vai perder o seu emprego. Porque submissão não... Quando a gente fala sobre submissão, não existe similaridade de papéis, não existe similaridade de posição. Não, cada um tem o seu papel muito bem definido. Então, você dizer que é estar sob a mesma missão implica dizer que ambos têm o mesmo nível de liderança. E se ambos têm o mesmo nível de liderança, um não vai exercer autoridade sobre o outro. Então, é contraditório dizer isso, entende? O sentido da palavra submissão é, de fato, estar abaixo da liderança de alguém. Sim. E eu aproveito esse gancho para fazer uma denúncia sobre algo que tem sido disseminado, que eu vejo que tem destruído famílias, tem destruído lares, que é a distorção de valores por meio da distorção de palavras. Então, como eu dei o exemplo da submissão. Submissão não é estar abaixo, é estar sob a mesma missão. Vender o corpo não é prostituição, é job. Então, a gente vive dias nos quais a frouxidão, por exemplo, não é mais um defeito de masculinidade. É só uma masculinidade desconstruída. Nós estamos em um cenário no qual viver sem limites não é mais imprudência, é ter a mente aberta. Promiscuidade sexual não é mais um problema, pelo contrário, é liberdade sexual. E sabe o que isso me mostra, essa distorção de palavras? Me mostra que quando a gente muda o nome, a gente muda a essência. Quando mudamos o nome, Quando a gente muda o nome, a gente muda a essência. Não à toa, quando Deus se encontrava com alguém, muitas vezes, a primeira coisa que ele fazia era mudar o nome. Meu Deus. Então, Jacó, que era o traidor, se tornou Isaías, se eu não me engano... Israel, que significa... Jacó, que era o enganador, se tornou Israel, príncipe de Deus. Saulo, que era o desejado, se tornou Paulo, que significa o pequeno, ou aquele que é humilhado. Então, quando a gente mexe no nome, a gente mexe na essência. Só que hoje, nós temos alterado os nomes não para redimir, mas sim para corromper. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala que vender o corpo, por exemplo, é prostituição, isso soa como algo agressivo, soa como algo até repugnante. Sim. Mas se eu falo que vender o corpo é job, poxa, é mais aceitável, não fere tanto os ouvidos. Então eu vejo que essa distorção das palavras visa normalizar os erros, tornar os erros mais aceitáveis. E aos poucos a gente vai começando a perder os nossos valores sem perceber. Então não se trata de uma questão meramente linguística. Trata-se de algo que é espiritual. Então a gente precisa estar muito atento a essas sutilezas, porque é assim que o maligno entra na vida da gente. Eu nunca me esqueço de uma música de um cantor famoso que eu ouvi nas rádios, que diz assim, e essa música estourou: se existe sentimento, não é adultério. Se existe sentimento, não é adultério. E essa música viralizou. E eu penso o quanto essa música entrou em mentes, entrou em lares e fez, mesmo que de forma inconsciente, as pessoas acreditarem que se existe amor não, mas se existe sentimento, paixão, desejo, não é tão errado assim.
Ah, não é adultério, né? Eu gostava dele. Poxa, não é traição. Então a gente precisa parar de relativizar princípios e ter muito cuidado com as palavras, porque é assim, com sutilezas, que nós vamos nos desviando e corrompendo os nossos valores. Por exemplo, tem um contexto bíblico que ele é muito utilizado, né, justamente para falar sobre a mulher e como a mulher deve agir, que é justamente a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Exatamente. Para que a gente, contemporaneizando um pouco mais essa questão, o que de fato é uma mulher sábia e quais são as ações de uma mulher sábia dentro de uma casa? A mulher sábia é o termômetro do lar. A mulher sábia entende que a maior demanda masculina é o respeito. O homem tem um senso de utilidade muito grande e você precisa respeitar isso. Então, quando você desrespeita o seu marido por meio de palavras, de comparações, por meio de acusações, palavras que diminuem, palavras que fazem com que os esforços dele sejam reduzidos a nada, você está ferindo diretamente o senso de utilidade dele. Aquele marido sente que não existe motivo para lutar, para estar guerreando, porque a pessoa por quem ele está guerreando, a pessoa por quem ele está investindo tempo, energia, esforço, muitas vezes dinheiro, é a mesma pessoa que está desmerecendo ele com palavras, com olhares. Então a mulher sábia entende que a maior demanda masculina é o respeito. Essa mulher entende que a linguagem do homem é o silêncio. Eu sempre digo que o homem vai embora aos poucos. Ele não vai embora de uma vez. Então, eu vejo recorrentemente mulheres que desprezam seus maridos, mulheres que humilham, mulheres que nunca estão satisfeitas, mulheres que colocam a paz a perder por conta de um sapato que ele esqueceu de tirar antes de entrar em casa, por conta de uma tarefa que ele esqueceu de fazer. Isso vai ferindo o homem aos poucos. Ele vai silenciando, silenciando. Daqui a pouco aquela mulher sente que ele está distante, começa a dizer que ele está frio, mas não, é que na verdade só ficou o corpo. Aquela mulher o destruiu, o quebrou em tantos pedaços que ele precisou ir embora para se reconstruir. A mulher, ela não entende que o maior sinal vermelho que o homem dá quando está chegando ao limite é se silenciar. Diferentemente da mulher, o homem não é de ficar reclamando, brigando, batendo na mesma tecla várias vezes, não. Ele vai se silenciando, silenciando até ir embora. E é por isso que muitas vezes a gente vê homens trocando mulheres super bem-sucedidas, que alcançaram um patamar muito alto na vida profissional, por meninas simples, que não têm o mesmo nível intelectual, que não é tão gabaritada quanto a ex-mulher dele, mulheres que não chegaram ali ao mesmo nível de excelência profissional, que ganham pouco, estão no subemprego, mas por quê? Porque aquela menina humilde faz ele se sentir homem, aquela menina humilde faz ele se sentir respeitado. E é interessante porque você falou sobre essa questão do feminismo, que as mulheres têm alcançado um espaço que até então era ocupado predominantemente por homens, e eu vejo que isso é positivo, por um lado, mas, por outro, não é tão positivo assim porque as mulheres não estão sabendo lidar com a independência financeira. Muitas estão usando as conquistas profissionais para desmerecer os seus parceiros e para não lutar pelo casamento. Afinal, eu sou independente, eu posso ir embora a hora que eu quiser. Eu não preciso de você, eu não preciso de homem para nada, você me bancar. Não preciso disso, eu não vou levar desaforo para casa. Eu tenho dinheiro, eu posso sair a hora que eu quiser. Então, a independência financeira, ela edifica muito a mulher, mas ela pode também, se for mal utilizada, destruir casamentos. Porque você começa, às vezes, sem perceber, tirar o seu marido do lugar dele de homem. Você começa a não querer viver com honra a sua feminilidade, começa a querer roubar o papel da liderança do seu marido. Você pode ser líder, você pode ser uma líder, você pode ser uma líder. Só que tem papéis que o homem executa muito melhor. Tem fardos que a mulher não precisa carregar.
Mas nesse afã, nessa ânsia de querer ser empoderada, ela coloca sobre si fardos que biologicamente, psicologicamente, ela não foi projetada para carregar. Então, acho que a mulher sábia, ela entende que a maior demanda do homem é ser respeitado, ela entende que ela é o termômetro do lar, que Deus deu a ela uma inteligência emocional muito grande, e que se ela souber usar a feminilidade dela de forma honrada, ela vai conseguir tudo o que ela quiser com o parceiro dela. Absolutamente tudo. E eu sou prova disso. Quando eu conheci meu marido, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje. Então, quando eu queria alguma coisa que divergia da vontade dele, eu batia de frente, eu colocava o pé na porta. E ele não recuava. Depois eu entendi que a minha maior arma não é a persuasão, não é a autoridade, não é a minha independência. A minha maior arma é a minha feminilidade, a minha doçura. Isso. Então hoje eu consigo absolutamente tudo que eu quero com meu marido, coisas que ele dizia que jamais permitiria hoje, ele sem perceber permite. Mas por quê? Porque eu sei calar na hora certa, eu sei falar na hora certa. E mais importante do que saber a hora de falar é você saber a hora de calar. Deixa o seu marido refletir, deixa o seu marido viver, deixa aquele momento ali da emoção passar, não precisa bater de frente, não precisa desse orgulho de se impor, de mostrar que você não vai recuar, não, de forma alguma. A mulher sábia, ela lidera no oculto. Então, às vezes, a gente vê pessoas julgando as mulheres que aceitam ser submissas como se elas fossem capacho, mas não, elas sabem que em casa, muitas vezes, elas estão liderando ali no oculto. Por quê? Porque em público ela honra o marido, porque em público ela confessa com orgulho que o marido dela é o líder do lar, e em casa, consequentemente, o marido começa a fazer mais concessões, a ser mais flexível, justamente para que haja aquela harmonia, aquele equilíbrio matrimonial. Isso você...